Panorama 95, abraçar aqui o nosso ouvinte Nilton Medeiros Júnior. Obrigado, Nilton, pela audiência aqui do nosso programa, viu? Forte abraço, sempre ouvindo aqui a nossa programação. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, nesta manhã de sexta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Falar hoje sobre riscos de corpos estranhos em cães e gatos, e aí? Marcos, o primeiro que é o que seria corpos estranhos, né? O corpo estranho nada mais é do que um objeto ou alguma outra coisa que possa causar um problema nesses animais. Os corpos estranhos, a maioria dos problemas que existem de corpos estranhos são principalmente na sua ingestão, quando esse animal engole ou come esse corpo estranho. Que esse corpo estranho poderia ser de várias origens. Por exemplo, origem animal, um corpo estranho de origem animal. Então, em gato, a gente pode ter aí a presença de espinha de peixe, a gente pode ter a presença de ossos de galinha, né? Se a gente for pensar em outro corpo estranho que não seja de origem animal, aí a gente vai pensar em uma bolinha de brinquedo, onde um cão pode fazer essa ingestão, pode pensar em cordão, em corda, em meia, né? Em cabo de vassoura, em escova de dente. Tem diversos corpos estranhos que os animais podem ingerir. Os gatos, na maioria das vezes, eles têm predileção. Os corpos estranhos mais comuns são as espinhas de peixe, que elas podem enganchar entre os dentes, ela pode ficar a nível de garganta, pode a nível de esôfago, né? E muito mais difícil a nível de estômago, porque quando chega no estômago, o pH estomacal vai digerir esse corpo estranho. Mas é bastante comum a espinha de peixe em gato. Outro item em gato também comum, né, são a questão dos pelos, as bolas de pelo causando um pilobenzoar. E também, Marcos, existe muitas vezes sacolas que esses animais vão ingerir quando tem ali algum alimento, eles ingerem sacolas de lixo principalmente, e também causando esses problemas. Já em cães, a gente observa bastante a ingestão, corpos estranhos, como osso de galinha ou de peixe, espinha de peixe enganchado na garganta, no esôfago, aí corpos estranhos no estômago, como essas bolinhas, meias, sacolas de lixo, aquelas etiquetazinhas que vêm em amarela ou laranja, que vem em salsicha ou em frango, também é comum. E esses corpos estranhos, eles podem causar simplesmente um vômito, né? Pode causar uma inapetência, esse animal não conseguir beber água, nem conseguir fazer a ingestão de alimento, porque o corpo estranho está enganchado na garganta ou entre um dente. Salivação, pancreatite, esse corpo estranho irritar o estômago e uma parte do intestino, do duodeno, onde pode causar uma pancreatite, pode causar uma obstrução no estômago ou no intestino. E, Marcos, pode causar uma enterite, quer dizer, um processo inflamatório ao longo de todo esse intestino e, consequentemente, causar um processo infeccioso, levando esse animal a óbito. Então é bastante preocupante, é um tema que a gente nunca tinha abordado aqui no programa, é um tema novo, mas um tema que sempre as pessoas estão levando animais na clínica com esse problema e com essa preocupação. E a maioria das vezes é necessário a intervenção cirúrgica para que você possa, após a identificação através
ou de exame clínico, ou de ultrassonografia, de raio-x, vai depender muito de qual seja o corpo estranho, se ele é radiopaco ou não, e em qual local ele está alojado. Aí você fazer a remoção cirúrgica desse corpo estranho, retornando assim a qualidade de vida e a saúde para esse animal. Agora, como é que retira esses corpos estranhos? Existe na medicina veterinária endoscópios que você usa fazendo uma endoscopia, ele tem um ganchinho na ponta e dependendo de qual seja o corpo estranho, você consegue fazer a remoção. Aqui em Caicó nós não temos esse equipamento, você vai encontrar ele em Campina Grande ou em Natal, são os centros mais próximos, e você faz assim a remoção. Quando ele for possível de fazer a remoção, você tira a nível de estômago, né, para trás. Quando é de estômago em direção aos intestinos, aí você vai ter de fazer a remoção cirúrgica, faz a incisão abdominal, depois faz a incisão da mucosa do intestino e você faz a remoção desse corpo estranho. O corpo estranho mais inusitado que eu já fiz remoção, Marcos, foi um palito de churrasco, palito daquele espetinho que o animal havia ingerido, o palito perfurou o intestino, perfurou a cavidade abdominal e ficou exposto do lado de fora, sendo que ele não saía porque tinha um pedaço ainda da carne enganchada e você não tinha como puxar. E se você puxasse, podia causar uma peritonite desse animal com extravasamento de líquido do estômago para dentro da cavidade. Então, foi mais inusitado. E outros que você retira, bolinhas de brinquedo, você retira sacolas, meia, né, ossos. Então, são diversos que você faz essa remoção cirúrgica e retorna a qualidade de vida para esse animal. É impressionante o quanto de prejuízo causa para o animal, né? Além do prejuízo que causa para o animal, quando você consegue fazer o diagnóstico clínico ou laboratorial rápido, né, cedo, você consegue dar esse retorno e essa qualidade de vida. Porém, uma cirurgia, mesmo que a gente faça com todo o nível de asepsia, né, de limpeza, de higiene, essa cirurgia é uma cirurgia contaminante, porque você abre a cavidade abdominal, você faz a incisão a nível de estômago ou de intestino e, querendo ou não querendo, sai ali bactérias da parte do intestino, do estômago, e que contamina ali aquele local. E por mais que você faça toda a higiene, né, toda a asepsia, você tem de ter o cuidado no pós-operatório de cobertura de medicações, antibióticos, para poder que não gerar e não causar uma peritonite e uma infecção nesse animal. Vamos para o nosso WhatsApp, 99205-3030. Doutor Robson, meu gato comeu uma linha de lã de 10 centímetros aproximadamente e não saiu nas fezes. Ele não apresentou nada diferente. Será que essa linha ficou alojada dentro dele? Provavelmente essa linha ainda está a nível de estômago. Ela cria-se um bolo, né? O bolo alimentar com pelos, que o gato é bastante comum ter, e ele pode criar uma bola de pelo. Aí juntando com essa linha, fica aí um fitobenzoar ou um pilobenzoar. Se a linha, como é de algodão, a gente chama de fitobenzoar, certo? Aí juntando com um pelo vai formar um pilobenzoar. Esse aí ele pode vomitar ou ele pode se alojar a nível de alguma parte do intestino, causando uma obstrução. As linhas, Marcos, elas são uma das principais problemas que existe nas cirurgias de intestino, porque a linha, quando ela vai no comprido, o intestino vai empurrando essa linha, e muitas vezes ele não consegue andar mais e começa a engilhar, vamos falar no popular, ele começa a engilhar o intestino, muitas vezes causando até uma intuscepção, que é uma alça entrando dentro da outra, tá? E também você nunca puxe. Às vezes é comum a pessoa ver um gato ou um cachorro que está com a linha no ânus, e a pessoa vai e puxa essa linha. Na hora que você puxa essa linha, ela pode cortar uma alça intestinal, causando a morte desse animal. Então tem de ter bastante cuidado
com essa questão de linha, que é um dos principais problemas que existe na cirurgia de corpos estranhos, onde muitas vezes você tem de fazer várias incisões em várias partes do intestino para poder fazer a remoção dessa linha, se não causa um corte, uma lesão grave no intestino, muitas vezes tendo de você fazer até uma remoção de uma parte do intestino desse animal. Ouvindo pergunta aqui, como é que faz para descobrir se o cachorro engoliu alguma coisa? Ela diz que o cachorro dela tosse bastante. A tosse seria uma característica? Olha, a tosse ela seria uma característica se esse corpo estranho tivesse a nível ou de esôfago, né, que tivesse comunicando para ali para a traqueia, dando uma sensibilidade maior na intenção dele tentar tossir e vomitar para tentar expulsar esse corpo estranho. Fora isso, a tosse por si só, acredito eu que seja outra sintomatologia de outra doença que não uma de corpo estranho. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp chegando, 992053030. Dr. Robson, fio de cabelo no ânus do animal pode ser puxado? Olha, é bastante comum também, Marcos, acontecer isso, principalmente em cães. O fio de cabelo, você vai ter de ter uma noção do tamanho de fio de cabelo que tem na sua casa, né? Que é bastante comum eles comerem da casa. Se for um fio de cabelo muito longo, você tenha cuidado em puxar, porque ele pode estar ao longo dali do intestino, na parte final, ali do reto, e pode estar causando um desconforto. O que você pode fazer, se você tem dúvida, é ir puxando a cada 1 centímetro, que aos poucos, ou você cortar esse cabelo e não puxar, e estimular com que esse animal defeque e, consequentemente, elimine. Mas se seu animal não consegue defecar de forma alguma, procure um médico veterinário para que ele possa fazer as intervenções necessárias e não causar um risco maior para o seu animal. Vamos às perguntas em áudio. Bom dia. Dr. Robson, bom dia. A minha gata, que é a coisa mais fofa da minha vida, que eu amo demais, mas aqui e acolá eu vejo ela comendo capim e rã. Só que eu brigo com ela, aí ela vai, sai e deixa, sabe? Não come mais. Se eu vi eu reclamo e ela não come. Só que eu já vi ela pegando uma rãzinha pequenininha. Aí eu não sei se ela engoliu ou se só brincou e depois descartou, sabe? Aí eu quero saber por que é que come capim, por que é que elas gostam de comer capim. Mas depois ela bota o capim para fora. Quando dá fé eu vejo o capinzinho fora. Isso faz mal? Faz mal. Veja só, a questão da rã. O grande problema de rã são as toxinas, né, que porventura ela tem. A gente não tem como dizer qual a rã vai ter toxina ou não. Então ela tem uma bufotoxina, que ela pode causar salivação, intoxicação, até um quadro de morte, de óbito. O gato, por si só, ele é caçador. Então ele vai pegar uma lagartixa, ele vai pegar uma rã, ele vai pegar um grilo, ele vai querer pegar por ele ser caçador. Uma das formas é para se alimentar e outra das formas é só para brincar mesmo, aguçando o instinto de caçador dele. Quanto à questão de comer capim, existem várias teorias, né? Várias teorias que o animal come capim. A comer capim porque está com deficiência de fibra, comer o capim porque está com um desconforto estomacal e ele come o capim na intenção do capim irritar a mucosa do estômago e ele vomitar para eliminar uma bola de pelo, para eliminar qualquer... tá com a gastrite, né? Qualquer coisa que esteja incomodando o estômago dele. Outra teoria seria que ele está com uma verminose. Então tem diversas teorias que ele pode estar ali se alimentando dessa bola de pelo para ou ajudar ou prejudicar ele. O grande problema é qual capim ele está comendo, porque quando ele faz essa ingestão de capim, ele pode estar engolindo ali larvas de verme, ele pode estar engolindo ali algum capim que seja tóxico para ele. Então tem essas preocupações. Fora isso, eu não vejo nenhum problema em ele estar comendo esse capim, porque, consequentemente, como ela falou, depois ele já vai provocar vômito, né? E é uma forma até que os gatos têm de eliminar as bolas de pelo, fazendo essas ingestões de capim. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Robson.
O gato comer grilo causa algum problema da saúde do gato? E aí, doutor Robson? Olha, o grilo por si só ele não vai causar problema na ingestão, porque, como eu falei há pouco, o animal ele tem esse instinto caçador e, consequentemente, ele tem na sua flora, né, na sua digesta, no seu estômago, capacidade para digerir esse grilo e ele ser eliminado. Agora, se o grilo tiver alguma verminose, que é o comum de acontecer, ele vai ingerir e, consequentemente, a lagartixa, existe um grande problema na ingestão da lagartixa e que causa, Marcos, um problema seríssimo a nível de fígado, né? Que esse animal começa a apresentar uma icterícia, que seria a platinossomose. Aí é uma doença chamada vulgarmente como doença da lagartixa. Então é bastante preocupante esse problema, principalmente em gatos, onde a gente um tratamento já mais um pouco complicado, porque quando ele chega para a gente na clínica, já chega com icterícia muito grande e a maioria desses animais vão a óbito em virtude já do comprometimento que existe no seu sistema, principalmente na parte hepática. Pergunta, doutor Robson, se depois que uma cadela fica prenha, pode vermifugar. Tem vermífugos que não tem contraindicação e tem vermífugos que não podem ser utilizados. Então vai depender muito. Você procura um médico veterinário, ele vai orientar qual vermífugo pode ser utilizado para essa fêmea. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Gostaria de saber, doutor Robson, eu tenho uma cadela com uns 5 anos, ela fez 5 anos, mês que passou. É sadiazinha. Eu peguei quando era uma bebezinha, de rua, cachorrinho de rua mesmo. Aí fiz as vacinas, muito sadia. Mas aí, para amanhecer ontem, de manhã, ela amanheceu fazendo umas fezes mal cheirosas, muito fedorenta. E com, assim, aquele muco, como que fosse uma gripe, um negócio, e sangue nas fezes. Não quis comer, passou o dia assim. Aí hoje, pela manhã, eu fui observar ela para ver, aí ela estava melhor. Ela melhorou. Assim, doutor Robson, ela não gosta muito de ração, não. Ela sempre deixa, ela prefere mais comida de panela. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Olha, pelo que a senhora fala aí, provavelmente algum alimento que ela comeu que ofendeu ela. Vou falar no popular, Marcos. Algum problema que causou uma gastroenterite hemorrágica, certo? Mas que ela por si só, pode ter sido um corpo estranho também, mas que ela por si só, o organismo está debelando. Porque se isso daí fosse uma parvovirose, por exemplo, ela fala que foi vacinada. Então eu entendo que ela fez as vacinas de virose. Mas mesmo assim, se fosse uma parvovirose, já com um quadro de uma gastroenterite hemorrágica, esse animal ele não reverte de um dia para o outro. Pelo contrário, a tendência da parvovirose é agravar. É o animal apresentar mais ainda melena, mais ainda esse sangue nas fezes e, consequentemente, aumentar esse quadro de diarreia e ele definhando, tá? Então, esse muco aí, quando a senhora fala que tinha muco nas fezes, é muito favorável que tenha sido aí, provavelmente, algum alimento ou algum corpo estranho que causou problema para ela. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, doutor Robson. É normal o cachorro ficar deitado no sol, quando está muito quente, assim, meio-dia, 3 horas da tarde, que a minha cachorra fica direto. É normal ou é algum tipo de doença? E outra coisa, ela gosta muito de comer cocô de galinha. Será que pode ser verme? Pode ser verme. Olha, o deitar no sol, Marcos, não tem nada a ver com verme, tá? Ela comer cocô de galinha, ela pode sim pegar verminose. Essa questão de deitar no sol, o cachorro gosta muito de sol. Ele gosta bastante de se deitar no sol. A minha Sol, que é uma cadela que eu tenho, ela gosta de sol. A Sol gosta de sol. Gosta de sol. Então a Sol e a Kim se deitam bastante no sol. Isso aí é uma coisa normal, né, que acontece com os cães. Porém, existe algumas doenças que estão correlacionadas, principalmente doença à base da tireoide, que o animal procura o sol porque ele tenta se aquecer
É um dos sinais que existe, uma diferença que existe em uma das doenças que a gente tem em tireoide. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia para você, Marcos e Dr. Robson. Dr. Robson, eu tô com um gatinho novo aqui. Aí faz uns 3 dias já que ele está comigo. Só que já é um gatinho esperto. Até eu boto já o Pires, ele já consegue tomar algum leitinho sozinho. Só que eu tô desconfiado que ele não tá fazendo cocô. Será que é porque o leite tá fraco para ele? O que é que acontece? E aí, o que é que acontece? Olha, você tem de ver primeiro, Marcos, vai até achar estranho o que eu vou dizer. Primeiro, ele tem anos, né? Porque você, em filhote, muitas vezes o animal não está defecando porque ele não tem o ânus. Então, nasceu com uma atresia anal, certo? A primeira coisa que você tem de ver. Depois, se o alimento que você está dando, ele está causando aí um fecaloma, tá? Por algum motivo, esse animal não consegue defecar e ele vai criando ali fezes no reto dele, causando um fecaloma e dificultando ele assim de defecar. E aí por diante. Então, nessas situações aí, é interessante que procure um médico veterinário para ele examinar, fazer a identificação do que pode estar ocorrendo com esse animal e fazer ou uma remoção ou uma cirurgia para retirar um fecaloma, ou a utilização de um laxante, ou a utilização de um supositório, né? E aí por diante. Então vai depender muito a critério do profissional, do médico veterinário, que vai eleger aí, de acordo com a patologia que o animal tem, eleger o tratamento adequado. Ok, então, né? O Spike tem anos? Joelma de Souza. Rapaz... Tem que dar um abraço. Rapaz, olha, você... Momento abraço. Aí gosta de abraço. É o veterinário do Brasil. Você é ciumento, já vai querer falar de Spike. Deixa Spike quieto, Joelma tá quieta, você já chega provocando ela. Vamos falar aqui de situações de pessoas que abandonam seus animais e não trazem para outras. Rapaz, eu vou defender ela, que não existe. O Spike tá lá em Parelhas, muito bem cuidado, né? E isso é ciúme, Joelma, isso é ciúme. Abraço aqui a nossa querida diretora Joelma de Souza, a mulher do abraço. Aí gosta de abraço, viu? O Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário da Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir aí a Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Tem aí várias dicas, né, de saúde com o Dr. Robson e demais veterinários da Veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. 8 horas 12 minutos, confirmando